Porra, cara. Cabeça erguida, eu discordo do Vamp nessa aí, pô. Tá eliminado, não pode estar de cabeça erguida, meu irmão. Não existe isso. Aliás, a agenda positiva. Ontem eu vi cada coisa, eu escutei depois. Eu estava no jogo do Flamengo, na transmissão, e depois eu fui me atualizar, né? Fui ver os lances, fui ver as estatísticas, fui ler e tal. Vi alguns comentários. Que é ser assustador. Não, hoje só elogios. Né? Hoje só elogios, o Corinthians, que não sei o quê. Não, se domingo, se for campeão paulista, isso aqui é bobagem, esquece. Não. Como assim? Como assim, cara? A principal competição, o Corinthians hoje, pode cortar, pode colocar no título aí, galera. O Corinthians é um time de Sul-Americana. Ponto. É isso. É um fato. Todo ano disputando Sul-Americana. Eliminado em 2019 pelo Independente Del Valle. Em 2023, eliminado pelo Fortaleza, que foi finalista, né? O Del Valle foi 19, foi campeão. Foi campeão. Né? Foi campeão em 19, até depois jogou a Recopa com o Flamengo até em 2020. E ano passado eliminado pelo Racing, que foi o campeão. Pelo menos ele é eliminado por finalistas, né? Por times que ganham o título, né? Mas é eliminado, até na Sul-Americana. Essas são várias participações sul-americanas, não sei quantas exatamente, mas são muitas. É um time de Sul-Americana, cara. E isso que você falou, se você quiser fazer uma pontuação por ranking, você pode botar acima. Mas na história da Libertadores, o Barcelona é maior que o Corinthians. É um frequentador, chega em semifinal, chegou em 2 finais. É um time grande do país dele. O Equador é um país emergente no futebol, frequenta a Copa do Mundo. Antigamente não fazia parte de Copa do Mundo, os times do Equador eram um saco de pancada. Isso mudou. Tem vários jogadores equatorianos atuando em times importantes, aqui, lá fora. Né? Então, é um outro cenário. Então, vamos confrontar um time grande do Brasil, que o time grande do Brasil, que não consegue ser grande no âmbito internacional, e acaba sendo um time médio. É assustador, mas é isso aí. Ou não é? Né? Na Itália, muito se discutia no passado, hoje acho que menos. O Milan era o terceiro no ranking de títulos, né? Atrás de Juventus e de Inter. A Juventus era disparada, a equipe com mais títulos da Itália, mas fracassava na Champions. O Milan sempre conseguia chegar na Champions. Tanto que até hoje, apesar da decadência do futebol italiano, podemos dizer assim, né, caiu bastante na sua competitividade, no Milan especialmente, cheio de problemas, ainda é o segundo maior campeão europeu. E aqui o Corinthians é isso, o Corinthians é muito forte em São Paulo, no Brasil já foi, hoje não consegue também ser. O que o Flávio Prado fala, em tom irônico, né, tem sentido na realidade. Ontem eu escutei um colega falando isso. Não, se ganhar do Palmeiras está resolvido, porque pela rivalidade, pro torcedor, então tá bom, amigo. Então tá bom. Então você está concordando com o Flávio. Quando o Flávio diz que é Esporte Clube Corinthians, ele dá ênfase ao paulista, ou seja, para ganhar o Campeonato Paulista. Quem sabe uma competição nacional, que nem isso está ganhando há muito tempo. Já vai para 8 anos sem ganhar um título de âmbito nacional. O último foi em 2017, um título até improvável, né? Que ninguém imaginava que aquela equipe do Fábio Carilli pudesse chegar tanto. Chegou e tal, ganhou merecidamente, mas sem nenhum planejamento para isso ali. As coisas aconteceram de fato, mas ganhou. Ok, mas já faz tempo, né? E é isso, mais um fiasco do Corinthians. Mais um fiasco. Eliminações. Qual clube conseguiu 3 eliminações em fase preliminar de Libertadores? Clube considerado grande do Brasil. No máximo uma. Tem 2, tem. No máximo uma. O Corinthians tem 3 eliminações. E de novo em casa, fracassando em casa, como foi também com o Guarani, foi em casa também. Tolima foi fora. Tolima foi o último jogo do Ronaldo Fenômeno como jogador de futebol, né? Aliás, isso quase ninguém lembra, né? Impressionante também como tem agenda positiva para o Ronaldo. É uma coisa realmente muito curiosa. Agora, é isso. Aí você vê alguns comentários, alguns textos, sabe, tentando enaltecer a eliminação, ok. Então se contentam com isso, né? O Corinthians tem um dos mais caros elencos da América do Sul. E o Depay, quando chega ao Brasil, ele vira o jogador mais bem remunerado do continente. Certamente não tem nenhum jogador em países vizinhos aqui que ganhe mais do que o Depay veio ganhar no Corinthians. Só o Neymar, né, Mauro? O Neymar deve ganhar mais. Não, mas quando ele chegou não tinha Neymar. Isso que eu estou dizendo. Ele veio como jogador mais caro. Talvez agora o Neymar ganhe mais do que ele, acredito que sim, mas ele chegou como jogador mais caro. Quando o Corinthians traz o Depay, ele fala, jogador mais caro da América do Sul. Duvido que o Cavani ganhe mais do que ele, acho que não. Então, essa é a realidade. Ele faz um investimento desse, jogador que não decide os jogos importantes. Ano passado, a Sul-Americana não decidiu, né? Copa do Brasil ele não pôde jogar, não estava inscrito, ok, né? Aí ele fez alguns bons jogos, o time conseguiu essa vaga na fase preliminar da Libertadores. Não valeu de nada, gente, até essa arrancada. Tivesse ficado ali na zona de classificação direta para a Sul-Americana, seria melhor, sério, seria melhor. Porque não passaria pelo vexame de ser eliminado de novo na fase preliminar. Era melhor não ter aquela arrancada, ficar ali junto com o Vitória, sabe? Esses que vão direto para a Sul-Americana.
precisou jogar 4 partidas, o que afetou seu calendário, né? O Palmeiras está só pensando agora no Campeonato Estadual, o Palmeiras está pensando só no Campeonato Paulista. O Corinthians teve ontem um jogo desgastante, e o Palmeiras só treinando, esperando o Corinthians domingo no seu estádio, no seu piso artificial, no seu habitat, digamos assim, né? Então é isso, cara. Era melhor ter sido, não ter feito aquela arrancada. Não valeu de nada, porque chegou nessa fase, fracassou, não vai à fase de grupos. Isso significa menos dinheiro, porque a Libertadores paga mais do que a Sul-Americana. Significa uma competição que, para o torcedor, eu acho que é muito desgastante, porque vai ter que jogar várias partidas com times menores, né? Porque a Sul-Americana, o nível da Sul-Americana é a Universidade Central nessa fase inicial, salvo exceções. Você pega vários times pequenos da América do Sul, até você chegar num nível de competição mais interessante. Depois até você pode ter uma reta final com bons duelos e tudo mais. E é isso. Então o Corinthians hoje é um time de Sul-Americana. E a agenda positiva é o que de pior pode se fazer para o Corinthians, porque fica maquiando a realidade e tentando vender para o torcedor uma mentira. Como aquela bobagem, a torcida não vai, não vai. Estava dizendo outro dia, cara, no amor ou no terror. Aquilo é o quê? Pior que vaia. Ou não estavam cantando? Que eu era no amor ou no terror. Não vai. Não vai. Vendem muitas cascatas para o torcedor do Corinthians e, infelizmente, muitos corintianos, ao invés de parar e pensar, falar, cara, é verdade. Não, eles preferem isso do que a gente falar que é a real. Estou tentando mandar a real. Ou me apresentem argumentos contrários. É ou não é um time de Sul-Americana? Eu acho que sim, né? Todo ano disputa a Sul-Americana, não consegue chegar na fase de grupos da Libertadores, 3 vezes eliminado na fase preliminar. Então, um time de Sul-Americana. Não é um time de Libertadores. Mas ganhou um título invicto, sim. Há quantos anos já tem isso? 13 anos vai fazer? De lá pra cá. Chegou a finais? Semifinal? Não chegou. Semifinal foi há quanto tempo? Semifinal foi com o Palmeiras. No ano 2000. 2000, já tem 25 anos que foi uma semifinal. 13 anos que foi uma final. E como disse o Bruno ontem aqui, de lá pra cá, Atlético Mineiro não tinha Libertadores. Depois do Corinthians, ganhou uma e foi uma final. Grêmio tinha 2, agora tem 3. Palmeiras tinha uma, agora tem 3. Flamengo tinha uma, agora tem 3. River Plate tinha 2, agora tem 4. E o Flamengo e o River ainda foram finais que eles perderam. Quer dizer, chegaram em finais, né? O Botafogo não tinha, nem o Fluminense. Os 2 têm. Olha como mudou o cenário de lá para cá. E o Corinthians não chega nem em semifinal. O mais longe que foi quartas, né? Com o Vitor Pereira, há 3 anos, né? Quando perdeu para o Flamengo. O Vitor Pereira, que foi muito criticado, eu mesmo falava que o trabalho dele para mim tinha sido abaixo do que eu esperava, mas hoje eu já mudei a minha ideia. Ele fez até muito. Até porque ele tinha que tirar vários jogadores que não gostavam dele, né? Já veteranos, e botar os miúdos, como ele falava, e com os miúdos ele conseguiu algumas coisas interessantes no Corinthians, né? Porque os caras não gostavam dele, né? Estavam lá encastelados, aquelas renovações de contrato com jogadores que já não tinham muito para acrescentar. E é isso. E agora o que vai acontecer? Se perder a final para o Palmeiras, tem um outro problema, outro efeito colateral do campo para fora do campo, que é a questão política, né? Toda aquela história de impeachment, tudo deve voltar com força total. E as dívidas continuam existindo. E o cenário, a projeção que se faz para as finanças do Corinthians é de várias bombas explodindo no meio do ano. Compromissos financeiros assumidos que vão começar a surgir até o meio do ano. Então a tendência é ficar ainda pior. E sem a Libertadores é menos dinheiro para entrar, porque a Sul-Americana, como eu já disse há pouco, paga menos. Eu acho que foi uma noite péssima para o Corinthians e não valeu a pena toda aquela arrancada.